Tramando. 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 Olá, bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Tramando. Eu sou Tiago Silva e hoje a gente vai ter uma conversa sobre Guimarães Rosa. Campo Geral é uma novela de João Guimarães Rosa, publicada originalmente em 1956. Nela, o escritor narra a história de um garoto chamado Miguelim, desde o momento em que é crismado até a perda de sua inocência, sendo, portanto, essa uma história de amadurecimento, do tornar-se sujeito de si, dono e proprietário do si mesmo. Os fatos se passam num lugar cercado por montanhas, isolado no alto de serra, em Mutum, no leste de Minas Gerais. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, em Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas num covoão, em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Campo Geral começa no aconchego familiar, nos lembra o professor Luiz Roncari, que também diz que Guimarães Rosa, nessa história, vai guiando o leitor pelo cenário encantado das matas. E se o leitor se deixar levar pelas descobertas de Miguelim, vai perceber que ela, sua história, parece mágica. É que muitos sentidos outros, inesperados, se revelam com aqueles dados à primeira vista. É esse o milagre. Oi, gente, eu sou Thaís e hoje Tiago e eu estamos muito felizes de receber uma especialista em Guimarães Rosa, como a gente escutou agora um pouco, né, sobre a obra Campo Geral. E eu queria começar convidando Josilaine Oliveira a se apresentar, falar um pouco dessa relação dela com Guimarães Rosa, um pouco da sua trajetória também como estudiosa de literatura, como estudiosa da psicanálise. Como é que você vê aí essa relação, né? Como você vivencia essa relação da literatura com a psicanálise? E também, se puder, falar um pouco, né, dessa escolha por Campo Geral. Oi, pessoal. Oi, Tiago. Olá, olá. Oi, Thaís. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui no Tramando, traçando algumas pontes, né, discutindo um pouco esse autor que me é tão caro. Eu não sou uma especialista em Guimarães Rosa, isso é bondade de Thaís. Eu sou uma leitora rosiana. Eu leio Guimarães Rosa há mais de 20 anos e sempre com um olhar renovado, com um interesse novo. Então, eu sou a Jocelaine, como Thaís me apresentou, eu sou professora, sou uma mulher que faz caderno, que ama livro, que ama planta, que ama gente, que estuda psicanálise. Tem um tempo que eu estou estudando psicanálise, mas não tanto tempo a ponto também de me autorizar a dizer que sou uma especialista também. E é isso, eu tenho minha trajetória e, enfim, um pouco da minha história, né, graduada em letras, mestrado em letras, professora há muito tempo, e a literatura, para mim, é sempre essa paixão, um espaço de encontro comigo mesmo, com a minha docência. E aí, Guimarães Rosa entra na minha vida ainda adolescente, então vamos pensar isso que já faz um bom par de anos, desde o ensino médio. Eu me lembro claramente do dia em que um professor de literatura chegou com o Grande Sertão Veredas embaixo do braço, e eu achei aquele livro, primeiro, linda capa, era uma capa ainda de uma edição anterior, com umas imagens maravilhosas, e ele começou a falar daquele livro como se ele estivesse degustando assim um café, uma coisa muito saborosa. Ele falava, e eu me lembro de olhar assim para a boca dele salivava. Eu disse, gente, que autor é esse que esse homem está falando, né? E aí comecei pelas novelas, pelos contos, né? E a priori sempre vem aquele estranhamento, né? Porque Guimarães Rosa ele recusa muito essa escrita fácil, são muitas camadas nos textos dele, e não é só porque ele é um erudito, né? Um diplomata que passou, enfim, boa parte da sua vida em leituras dos clássicos, lia em alemão, em francês, em inglês, italiano, mas porque Guimarães Rosa ele é um esmerilhador da frase mesmo, né? Um autor incansável, ele não coloca nada
nenhuma vírgula, nenhuma separação silábica aleatória. Inclusive, isso é uma das grandes dificuldades que os tradutores falam, né, sobre a obra dele para outros idiomas. Então, tem várias cartas entre Guimarães e os seus tradutores, em que os tradutores eles se encontram ali num labirinto. Como é que eu traduzo isso, né? Tanto que se fala, quando se pensa em tradução na obra de Guimarães Rosa, em traduzadaptação, é uma palavra só, né? Mas como um ato mesmo de interpretação e criatividade que sempre vai extrapolar os termos, as expressões correspondentes entre uma língua e outra. Porque Guimarães Rosa é o homem dos neologismos, né, do ritmo, da busca por uma oralidade típica do sertão mineiro. Eu me lembro de ler uma frase que ele dizia assim, eu queria mesmo era ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Eu queria ser um crocodilo porque eu amo a grandeza dos rios, porque eles são profundos como as almas de um homem. Na superfície são claros, mas nas profundezas são escuros como os sofrimentos dos homens. E eu, né, sempre escrevo, ele falava isso, como se eu repetisse o que eu já vivi antes. Então são duas vidas, e para duas vidas um léxico só não é suficiente. Então, assim, eu tenho um encantamento por Guimarães Rosa, pela escrita dele, tomei o hábito de lê-lo em voz alta. Acho que essa é uma dica maravilhosa, porque quando a gente lê em voz alta Guimarães Rosa, a gente começa a observar essas construções tão lindas, tão ricas. Então, depois de ter lido muito assim a obra dele não é extensa, né? Nesses 20 anos aí, eu sempre estou me encantando com Guimarães Rosa. E aí eu chego em Campo Geral, né? Pegando aí o gancho na pergunta de Thaís, com um renovado interesse em razão de uma travessia que eu fiz, inspirada em Guimarães Rosa, em que eu vivenciei algum pouco da voz desse povo do sertão mineiro, que eu vivenciei os modos de vida desse povo, e comecei engraçado, a ver Guimarães Rosa em 3D, ele se materializou na minha frente no Caminho do Sertão. E aí eu volto para a obra dele e chego de novo em Miguelim. Jô, então, eu queria aproveitar que você se colocou como leitora da obra de Guimarães Rosa, né? E pensar primeiro um pouco na trajetória dessa leitura. Assim, como você se formou, quais foram os lugares pelos quais você transitou, quem é a leitora de Guimarães Rosa, Jocelaine Oliveira? Olha, é uma leitora encantada, porque todas as vezes em que eu me pego diante de uma obra de Guimarães Rosa, eu me pego diante da complexidade que é ser humano. E isso é uma coisa que me encanta muito. Acho que a psicanálise, inclusive, é uma chave de leitura para essa complexidade. E Lacan falava muito sobre isso, né? Dizia a psicanálise não sabe nada e chama a literatura que a socorre para tudo, né? Então, a literatura, Freud ganhou o prêmio Goethe, Freud foi consagrado, inclusive, por vários textos dele, pelo teor literário. Então, assim, a psicanálise, ela tem esse olhar para a literatura, e quando eu chego em Guimarães Rosa, e aí porque eu não me digo uma especialista em Guimarães Rosa, né? Apesar de ter lido toda a obra, apesar de ser encantada com a obra dele, eu tenho me debruçado ao longo da minha trajetória, sempre em questões que passam ali ao largo de Guimarães Rosa, mas assim, me apropriar dele academicamente é uma coisa que eu também tenho um pouco de respeito. Eu acho que Guimarães Rosa é um dos autores que você precisa se encantar muito, fruir muito, porque ele não é não é um autor fácil. Todas as obras de Guimarães Rosa, ele sempre tem uma dimensão, que eu chamo um quarteto dimensional, que é uma dimensão existencial, uma dimensão social, uma dimensão política e uma dimensão metafísica. Esse emaranhado de coisas é o que compõe a obra dele. Então, por exemplo, se a gente for falar do único romance dele, Grande Sertão Veredas, você consegue entrar para Grande Sertão Veredas por todos esses olhares, né? Apesar da questão metafísica, né? Deus e o diabo, o bem e o mal, se Deus é tão bom, porque permite que o mal exista, se permitiu que Riobaldo sofresse dessa forma, enfim, que é o grande romance de formação, né? O Willy Bolle, que é um pesquisador de Guimarães Rosa, esse sim, um especialista, ele fala que é o grande romance de formação da literatura brasileira. E toda a obra dele
né, o próprio professor Roncari fala, pode ser lida como novelas de formação. Campo Geral é uma novela de formação, né? Você descreveu muito bem no início, Tiago, desde o menino Miguelin que se crisma e ele vai passar por um processo de transformação de si mesmo a partir desse encontro com os outros, né? E esses outros que o formam, que dizem sobre ele antes mesmo dele se dizer. Então, eu sou uma leitora encantada. Eu leio, por exemplo, um conto curto, A Terceira Margem do Rio, e todas as vezes eu marejo os meus olhos, porque eu fico impressionada com a capacidade de palavras dizerem tanto, né? Eu sou encantada, então, com a linguagem de Guimarães Rosa, assim, bastante. Jo, eu sei que, assim, né, eu não disse no começo, mas a gente é extremamente próximo, super amigos, trabalhamos juntos, né? E eu sei que você tem uma preocupação ou uma questão, digamos assim, com a travessia, com esse movimento no mundo, né, com caminhadas longas. E eu queria saber se, de alguma forma, essa sua questão com a travessia, se ela encontra acolhimento na obra, particularmente nessa obra, Campo Geral. Sim, sim, muito, Tiago. Porque eu penso muito no caminhar, né? Inclusive ontem a gente compartilhou um texto e nós lemos, né? O caminhar como uma revolução. Tem um livro do Labute que eu gosto muito, que é um filósofo do caminhar, né? Uma filosofia da caminhada. Eu acredito muito nesse movimento de você ocupar o espaço com o seu corpo e você andar e você simplesmente estar. E Guimarães Rosa, ele é um convite. Não existe nada além do que você e a obra no momento que você mergulha de fato nas narrativas. E Campo Geral, e aí eu particularmente tenho uma dificuldade de síntese da história, né? Eu adorei a síntese que você fez no começo, mas eu tenho uma dificuldade de síntese porque ele fala exatamente de atravessamentos, né? De travessias, de percurso, do movimento do andar que não tem uma chegada específica, né? Eu acho que é o capitalismo, né, o liberalismo de uma maneira geral, ele sempre nos coloca o horizonte de uma chegada, né, o consumo como uma chegada, o fim como uma chegada, e a gente se perde e perde um pouco a beleza do caminhar. Então, Campo Geral, essa novela aí que você falou, ele é o curso de episódios na vida de Miguelin, né? A partir do ângulo de visão de Miguelin, de um narrador muito próximo. Então a gente tem a impressão, inclusive, que o narrador ele está ali no pescoço de Miguelin, vendo tudo, né? Observando tudo, sabendo muito. E isso me diz bastante sobre as minhas próprias travessias. Então, em 2019, eu participei de um edital que é o Caminho do Sertão. E a ideia do Caminho do Sertão é você percorrer a pé os 186 quilômetros que Guimarães Rosa percorreu para construir sua obra Grande Sertão Veredas e também percorrer o caminho que Riobaldo e seu bando, na obra, o personagem, percorrem para chegar ao Liso do Sussuarão, que é um ponto alto da narrativa, dentre vários, né? E ali eu me deparei muito com essa questão do caminho, da travessia, essa relação com a sua própria finitude, com a experiência da presentificação. E caminhar é uma meditação ativa, né? A gente emerge muito profundamente quando a gente simplesmente se entrega a andar. Eu fiquei pensando aqui, Jo, em algumas coisas que você colocou e sobre essa travessia e esse caminhar, né? Porque na obra Campo Geral, isso já aparece no começo, né? O caminhar sem um fim, sem um destino, caminhar num território indefinido, né? Então, quando ele marca nas primeiras linhas do texto, que é depois do raso, deixa eu encontrar aqui o nome do raso, pessoal, depois do raso, vereda do frango d'água, depois da vereda do frango d'água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, é como se ele dissesse que o território em que Miguelin caminha e se forja como sujeito, né, no lugar que ele se faz, é um lugar também de indefinição, um lugar não demarcado, né? E isso tem uma conexão muito forte com o termo que você utilizou, que é a ideia de romance de formação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais
sobre esse romance de formação, o que é que isso significa e como essa ideia reverbera na obra. Eu penso, né, que essa indefinição, logo no início, quando ele diz, né, um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai, seus irmãos, longe, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em um ponto remoto no Mutum, no meio dos Campos Gerais. Guimarães Rosa, ele tem uma questão muito específica com a geografia, né? Inclusive tem pesquisadores que, por exemplo, o próprio Francis Usteza, o próprio Luiz Roncari, que são pessoas que se dedicam muito à obra, né, professores da USP, lembrando que toda a obra de Guimarães, ela está no acervo do IEB, então o IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, sediado na USP, eles têm um banco de estudos sobre Guimarães Rosa que se atualiza todos os dias. Ontem eu fui olhar e tem mais de 5.680 entradas de registro de trabalho sobre Guimarães Rosa, mais ou menos 2.500 entre teses e dissertações. Então é um autor que a gente tem se debruçado mesmo, né? Pensando aí nessa obra tão pouco extensa, mas tão densa, né? Então tem estudos muito profundos, né, sobre essa formação, esse romance de formação, Guimarães Rosa e o romance de formação e a geografia. O que eu percebo nas obras dele é que a geografia é uma coisa importante, mas o movimento diante dela é sempre pendular. E aí eu me lembro, um dos grandes leitmotivs que Guimarães Rosa traz em toda a obra dele é o sertão é o que está dentro. Então ele confronta o sujeito, né, os personagens, vamos dizer, sempre com essa indefinição do seu espaço, apesar desse espaço ser bem descrito, você localiza esse espaço, mas acontece uma transmutação do que está fora para o que está dentro. Tanto que a ideia de atravessar é o caminho humano, né? Se devir poético para dentro. A última frase, né, abrir aqui só para lembrar, dizer bem direitinho, a última frase de Grande Sertão Veredas, né? Ele diz assim: o diabo não há. É o que eu digo, se for, existe, é homem humano, travessia. E ele finaliza essa obra com o símbolo do infinito, que vai voltar em várias outras, né, obras. Então, essa ideia mesmo desse amalgamamento entre o que é fora e o que é dentro. O sertão está dentro. E aí tem sempre aquela brincadeira, né, com a palavra sertão, né? Ser, tracinho, tão, né? O sertão é aquilo que está dentro e que te mostra o tal, o tão, o ser, né? Então, o Guimarães Rosa brincava muito com essa questão da geografia, dessa pendularidade nos espaços, né? Os espaços são e não são, e isso constitui muito da sua narrativa também. Ô, Ju, então eu posso entender, no caso, que em Guimarães Rosa esse sertão seria um espaço indefinido que a personagem, né, que ele constrói precisa construir, precisa conquistar, quer dizer. É como se a vida, ou tipo a experiência, ela se desse num lugar completamente desorganizado e no viver, no movimento, né, também nessa geografia, eu preciso conquistar, eu preciso demarcar é, aquilo que marca e me define enquanto sujeito, e seria isso? É um Teria essa pouco. relação? Teria Sim, essa relação é possível? sim, os heróis, porque a gente fala de romance de formação, né, de literatura de formação em Guimarães Rosa. Campo Geral é uma novela de formação, porque os heróis que formam, né, se a gente for pensar em literatura de formação, os personagens que formam a obra rosiana, eles sempre são heróis reflexivos. Então, em Campo Geral, a reflexão está em Miguelim. Miguelim, eu coloco isso no meu texto, é um menino assombrado com a vida. Ele está em constante estado de encantamento. Então, desde as plantas, das palavras, das coisas, isso tudo atravessa Miguelim de uma maneira muito potente. E a partir desse encantamento que Miguelim se encontra com o outro, esse outro transmutado na mãe,
esse outro transmutado na avó, esse outro transmutado na Mantina, que é uma negra que está ali naquele trabalho daquela casa e que tem e que é o mágico, que é o místico, que mexe com forças sobrenaturais e que para ele isso é extremamente encantador. O pai, então, o espaço na obra de Guimarães Rosa, a geografia na obra de Guimarães Rosa é um pouco dessa invenção metafísica que traz essa ambiguidade entre o fora e o dentro o tempo todo. Então, se a gente for pegar todas as passagens em que Guimarães Rosa, e tem estudos bastante consistentes sobre isso e tal, define o que é o sertão é sempre essa ambivalência entre o fora e o dentro. Então, quando, por exemplo, o próprio Miguelin, ele olha para esse lugar, né, para essas matas, para essa terra preta, para esse pé de serra, tudo isso tá fora, mas Miguelin ele se apropria e esse fora passa a estar dentro. Então a gente pode falar sim nesses afetos, nesses desejos de construção de si mesmo a partir dessa transmutação do fora para o dentro, do dentro para fora, que é um pouco desse emaranhado, né, complexo, vamos dizer assim, que são os seres humanos, né? A metafísica da complexidade dessas narrativas pendulares que nos formam, né? Entendi. Então quer dizer que tipo esse processo de se tornar sujeito que você vê na obra, ele é esse processo de incorporar e de transformar o desconhecido que está fora, né, que se apresenta para qualquer sujeito, em algo conhecido. Seria um processo de conquista do si mesmo. Sim, sempre é um processo de conquista do si mesmo, porque Guimarães Rosa ele sempre diz, né, o sertão está em toda parte. E depois ele vai dizer, o sertão é o que está dentro. Então, é essa ideia de você se construir a partir daquilo que te cerca. Sejam os espaços, sejam as narrativas, sejam os afetos, é tudo aquilo que te forma. E eu acho que, em campo geral, né, particularmente na história de Miguelin, isso se mostra de uma forma muito, muito forte, né? Nessas camadas em que essa relação de alteridade, né? O outro se identifica para mim enquanto sujeito da fala, né? Então é um pouco isso que eu me interesso, nessas metáforas inesperadas do que está fora, mas que também está dentro. E esse que está fora e que também está dentro, na obra de Guimarães Rosa, causa o desconforto, a inquietação, a estranheza, tanto para o leitor, que o leitor se coloca numa posição de atenção, porque aquilo lhe fala profundamente sobre as suas questões, mas também aquilo forma as personagens, né? Entendi. E aí eu tenho uma outra pergunta para ter certeza de que eu entendi o que você colocou agora. No caso, é como se nesse processo de se forjar, de se fazer ser humano, né, eu tivesse que incorporar essas experiências ou a partir das minhas vivências esse mundo externo e tivesse que significar isso e transformar tudo isso em meu, né? E aí É, é um pouco isso, e sempre pensando assim, como a minha chave de leitura e a minha entrada nas obras de Guimarães são pela psicanálise, é a questão, né, o que de fato é meu, né? O que de fato entendi. é meu, né? Porque se o eu, que essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, viu? O que é o eu? Se o eu se forja nessa relação, sempre nessa relação, né, com o outro, sempre tem um resto inexplicável. Esse resto inexplicável é onde eu me constituo. Eu quero trazer essas questões assim para a vida, né? Para nossa vida. E aí, se a gente for pensar, estabelecer uma comparação entre Miguelin e esse processo que ele vivencia, né, de tornar-se adulto e de conquistar o si mesmo, eu queria entender também, a partir da sua história, como você também internalizou ou processou esse espaço exterior, que no seu caso, eu sei,
é tão atravessado por experiências tão diferentes, né? Assim, de viver em diferentes partes do país, de entrar em contato com realidades muito diferentes, de buscar, né, conhecimento em áreas também muito divergentes. É como isso se concilia e como isso te forja. Eu acho, engraçada essa pergunta, porque o que me parece muito, muito real para mim é que eu tô sempre no atravessamento, eu tô sempre atravessando, né? Então, por exemplo, depois que eu voltei do Caminho do Sertão, desse projeto que eu falei para vocês, de percorrer a pé o caminho que Guimarães Rosa propõe para Riobaldo, né? No Liso do Sussuarão, a gente sai da Vila de Sagarana e vai a pé até a Chapada Gaúcha. Então, são 186 quilômetros a pé, convivendo com as comunidades e tal, dormindo nos espaços, enfim. Eu voltei muito mexida disso e compus um texto, né? Que está até publicado num livro, chama Diálogos do Sertão, Tecendo Pegadas em Finas Tramas, que é uma obra da editora Rolimã. A gente publicou ano passado, e eu publiquei um texto que o título é, né, Quando se atravessa, se é atravessado. Então eu penso que nas coisas que me compõem através desse movimento de travessia. Então, minha formação inicial é em letras. Lá na graduação, eu me encantei com Oswald de Andrade, e aí me agarrei nele durante a graduação, após o mestrado, trabalhando com aquela ruptura toda, com aquela anarquia toda que é a obra oswaldiana. Engraçado que Guimarães Rosa sempre esteve ali, né, do lado, mas que na época eu não fui para ele com tanta sede. Eu sempre tive muito respeito, eu tenho, né, na verdade, muito respeito pela obra rosiana. Eu acho uma coisa muito grande. Eu até brinco, né, a gente tava brincando aqui nos bastidores, né, a igreja rosiana, porque a galera que gosta de Guimarães Rosa, assim, não só produz, não só discute, mas, assim, tem um lance, assim, de amor mesmo pela obra dele. E aí, no doutorado, eu acabei indo para ciências sociais, fui fazer outra coisa, fui trabalhar a identidade docente, também era uma coisa que estava me atravessando naquele momento. E aí, quando eu termino o doutorado em 2016, eu paro um pouco assim e digo, tá, e agora? Que você gosta? Onde é que está o seu desejo? O que constitui o seu desejo? E aí eu volto para Guimarães Rosa com toda a força. E não só através dessas caminhadas, de contato com pessoas que estudam, mas também de volta para a obra dele. Então, eu reli recentemente, mais uma vez, Grande Sertão Veredas, já é a quarta vez que eu leio a obra toda, e estou sempre nesse movimento. Eu acho, essa é um pouco da minha visão, essa é um pouco da minha filosofia de vida, que a gente está aqui para atravessar mesmo, para se encontrar nessas caminhadas. E eu tenho muita gratidão pelas pessoas e por tudo que eu tenho vivido. E Guimarães Rosa está ali como um horizonte mesmo, como uma possibilidade de estar sempre retornando, porque eu pego as minhas anotações, Tiago vai dar risada aí agora, que eu emprestei para ele uma versão minha de Grande Sertão Veredas que eu tinha lido em 2008, e aí eu já fui pedindo desculpa, Tiago, desculpa aí, porque tá cheio de anotações, porque eu dialogo com Guimarães Rosa há muito tempo, e eu fico lá, nossa, você me encantou, isso aqui é muito profundo, isso tem a ver com tal coisa, eu fico dialogando com a obra, porque é sempre esse atravessamento. Eu acho que a literatura, né, se a gente for pensar, né, qual a função da literatura? Ela tem várias funções, mas eu acho que uma delas é você dar um mergulho também em você mesmo, você também se encontrar com a possibilidade de se ver, né, num fluxo de energia e de criação e de observação que te compõe. Então, eu acho que Guimarães Rosa ele fala para mim nesse sentido. Eu nem sei nem se eu respondi a sua pergunta, Tiago. Eu tô pensando aqui. São muitas questões, né? Muitas questões vêm à tona, assim. Thaís Eu abriu nem... o microfone, aí deixa eu... Eu estou vendo vocês empolgadíssimos e achando super gostoso te escutar, Jô. E eu acho que esse encantamento que você falava, né, das pessoas que estudam e que estão aí pensando e refletindo sobre a obra de Guimarães, é muito positivo no sentido de admiração. Então, escutando teu relato, você já foi também para Guimarães com esse encantamento.
eu achei lindo que você trouxe essa imagem do professor, né? Do professor apaixonado por essa literatura, que deixou essa sementinha e que em algum momento da tua trajetória ela floresceu, né? Floresceu nessa leitura de Guimarães. E aí, nessa última fala que você fez, essa ideia de eu converso com Guimarães, também costura com outro momento da tua fala que é sobre essa relação de oralidade com a escrita de Guimarães e como a literatura dele, de alguma forma, pede essa vocalização, né? Pede para ser falada, pede para ser ouvida. E como ele traz outras vozes, talvez também nessa relação social que você marcou, né? Como ele traz essas vozes, né? Das pessoas da região do sertão mineiro. E aí, eu não sei se você queria falar mais sobre isso, dessa relação da obra de Guimarães, literária, né, com a oralidade. E algumas vezes eu escuto também as pessoas falarem: ah, é muito difícil Guimarães, talvez por essa oralidade tão marcada, por essa experimentação na literatura com essa oralidade e invencionices da linguagem. Não sei, eu gostaria de te escutar mais sobre isso. Então, Thaís, eu vou tentar te responder em 3 partes, né? Então, esse encantamento pela linguagem e essa fala que eu escuto muito, nossa, Guimarães é muito difícil, eu não consigo entender o que ele quer dizer. Se a gente for pensar na história da literatura brasileira, né, e na produção literária brasileira do século XX, a gente tem os modernistas, né, com uma ruptura profunda do ponto de vista estético, do ponto de vista formal. Então, vamos acabar com o soneto, acabar com a rima, vamos mexer com isso. O próprio Oswald de Andrade, ali, se a gente for pensar na primeira geração modernista, subvertendo a sintaxe, então, naquele poeminha dele que ele diz, né, dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todo dia, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né, pronominais, um poeminha lindo de Oswald. E então a gente tem uma literatura até o início do século XX muito agarrada a um formalismo estético e uma escrita. Os modernistas vão chegar e vão dizer nada disso. Porém, a segunda geração, que a gente chama de regionalista, né, se a gente for pensar no olhar dos autores brasileiros para o Nordeste, a gente vai pensar em Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, enfim, né, o próprio Jorge Amado. Se a gente for pensar nessa literatura que fala desse jeito do Nordeste, a inovação ela não chegou na camada mais profunda da linguagem, ela ficou ali. Eu acho que talvez os sertões não tem nada disso, mas talvez Vidas Secas já tenha um pouco dessa inovação na linguagem. E aí, Guimarães Rosa vem nos anos 40, nos anos 50, pegar essa fala do povo do sertão, que é um sertão diferente do sertão nordestino, é um sertão mineiro. Então, vamos imaginar o mapa do Brasil, vamos imaginar aquele bolinho entre o norte de Minas e o oeste da Bahia, pegando um pouco ali naquela região toda. Aquele bolinho ali é uma expressão oral tão pungente, tão pulsante, que Guimarães Rosa ele também se encanta com isso. Então, quando ele vai fazer, antes um pouco dele fazer Grande Sertão Veredas, ele já tinha escrito Campos Geral, ele já tinha escrito essa novela, só que ela estava separada, ela não estava ainda em Corpo de Baile, que é onde ele vai juntar essa obra de contos e novelas ali dos anos 50. Um pouco antes dele publicar essas obras, ele resolve ir junto com um grupo de tropeiros, saindo de Cordisburgo, na cidade dele, até um pouco depois de Três Marias, levando uma boiada. Isso era muito comum, né? Os vaqueiros levando uma boiada de um lugar ao outro, vai ter mais água lá, tem mais comida lá. Ia ser uma boiada grande, de mais de 100 bois, e ele passa, assim, muito tempo em cima do lombo de um cavalo, com uma caderneta, tem fotos disso, eu acho maravilhoso, tem fotos dele com a caderneta pendurada no pescoço. Ele diz que preencheu milhares de cadernetas, e tem várias fotos no acervo dele, lá no IEB,
conversando em roda de fogueira, e ali ele disse que tudo fez sentido para ele, porque tudo aquilo que estava dentro do imaginário dele enquanto um mineiro e tal, aquilo ali se presentificou. Então ele pega aqueles personagens todos que estavam ali bailando e faz o corpo de baile dele. Por isso que a obra dele de contos e novelas se chama Corpo de Baile, porque ele pega aquela vivacidade e coloca para dentro das obras. E quando eu vou ao Sertão Mineiro fazer essa travessia, eu só conseguia me encantar porque, de fato, eu estava percebendo a riqueza da percepção de Guimarães Rosa em levar essa fala, essa oralidade, essa cadência. Existe um ritmo, né, do nordestino, do sertanejo, existe um ritmo do sertão mineiro, existe um ritmo do cerrado, existe um ritmo do interior do Brasil. Então, a palavra sertão, né, se a gente for pensar, o que é o sertão? Sertão é tudo que não é litoral, né? E o que era litoral? Era onde se fazia literatura. A literatura estava no Recife, a literatura estava em Salvador, estava no Rio de Janeiro. E, de repente, esse século XX, né, esses autores, eles vão olhar por dentro. E aí eles vão encontrar essa riqueza, esse encantamento. Eu vou contar uma anedota, que essa para mim é uma anedota que me marcou profundamente nessa caminhada que eu fiz. Eu muito cansada, já tinha andado mais de 20 quilômetros, sol escaldante, não tinha um pé de pau para ficar embaixo. E de repente aparece um senhor de cavalo. Tá cansada, minha filha? Isso eu lá no Sertão Mineiro. Aí eu disse, meu senhor, demais. Aí ele diz, é difícil na vida, né? Difícil andar nesse sol. Eu disse, nem fale. Ele, difícil é ser vivente, mas pense que pior é ser morrente. Rapaz, aquilo ali eu chorava, eu disse, gente, que é isso? É sabedoria, é essa oralidade, e eu vejo muito isso na obra. Então, eu estou falando empolgada aqui com vocês, nem sei mais se eu estou respondendo as perguntas, porque Guimarães Rosa me leva para esse lugar da profunda sabedoria das pessoas simples do sertão, do profundo conhecimento sobre a medicina, né, sobre a vida, sobre a comida, sobre os costumes, e eu fico encantada como ele maneja isso através da linguagem. E entendo as pessoas que dizem que entrar em Guimarães Rosa não é fácil, porque às vezes você precisa se desprender de um léxico que lhe é conhecido para adentrar no infamiliar, no estranho. É um pouco isso para mim também. A dificuldade, no caso, estaria no desafio da abertura, de se permitir a lógica de Guimarães Rosa, no caso, e na sugestão que você dá leia em voz alta. O que é que esse ler em voz alta traz de significado para a obra de Guimarães? Porque algumas vezes a literatura, nessa oralizar o que está escrito, traz outros sentidos. E aí, como você já relatou que você gosta de ler em voz alta a obra de Guimarães, como é que você entende, né, esse processo, essa experiência? Eu acho que é uma outra experiência. Por exemplo, como eu já falei, eu já li a obra dele algumas vezes e já li em voz alta e também li silenciosamente. Eu percebo que quando eu entro na leitura em voz alta, não é que eu vá buscar um arremedo de sotaque, um arremedo de cadência, né? Eu até brinco com o Tiago, né? Aquelas novelas nordestinas, né? Que eu tô varada de fome, né? Aquele arremedo, né? Como se no Nordeste a gente falasse assim. Não é isso. A obra de Guimarães Rosa, ela te convida a entrar num ritmo, numa cadência, numa construção que não é a mesma com a qual nós estamos acostumados a falar no cotidiano, né? Então ele tem algumas inversões, né? Se a gente for falar do ponto de vista sintático, ele tem algumas inversões, então às vezes o verbo está lá na frente, às vezes é só verbo. Ele é um cara extremamente anafórico, aliterativo, então tem muitas figuras de linguagem sonoras, então quando você lê isso em voz alta, é como se você captasse uma camada a mais do texto. Então, por exemplo, quando ele fala dos pingos da chuva, você percebe a repetição do P,
pingo que pingava, por exemplo, né? Eu vou achar aqui um trecho que eu posso até ilustrar melhor, mas tem isso de você ir por essas camadas, né? Camadas mais profundas, né? Que vão resultar nessa experiência diante da obra. Jô, nesse sentido, assim, esse encontro que a obra de Guimarães ela proporciona, né? Esse encontro com a diferença, com o outro, com outros falares, né? Ele você acha que ele seria desestabilizador e talvez seja essa a dificuldade de se ler Guimarães Rosa? Eu acho que completamente. Por exemplo, eu vou citar um outro texto que também está em Corpo de Baile, que é Dom Lanlão, que é a história de um homem muito apaixonado por uma mulher que supostamente, como ele coloca no texto, era uma prostituta. E toda a obra é narrada a partir desse homem, como ele convive com essa incerteza e com esse ciúme. E esse homem é um homem endurecido, embrutecido, ele é um vaqueiro, ele é um homem que degola uma galinha muito rápido e tal, mas ele tem uma camada profunda quando ele está parado lá com seus pensamentos, quando ele está avaliando a dimensão do seu ser, que aquilo te dá um incômodo, mas como é que esse homem, né, tão embrutecido, ele traz essa sabedoria, essa singeleza nesse pensar. É a mesma coisa, por exemplo, com o Riobaldo. O Riobaldo é um herói de Grande Sertão Veredas extremamente incômodo, porque Riobaldo está ali, todo naquele movimento da jagunçagem, ele é o urutum branco, aquele que sangra, aquele que mata, mas ele se encanta com a borboleta, ele se encanta com a pele de Diadorim. Então, como o Guimarães Rosa traz todo esse encantamento pela linguagem, ele te incomoda, ele te desestabiliza, porque ele te leva para um lugar mais profundo do que seria a complexidade humana, né? Essa metafísica da existência mesmo. Eu acho que a obra de Guimarães Rosa, se a gente fosse pensar assim, do que fala a obra de Guimarães Rosa? A existência humana. O que é ser um ser humano? Eu tenho outra pergunta, eu estou cheio de perguntas aqui. No caso, esse encantamento que esse homem teria, né? Eu tipo essa capacidade de processar o mundo de uma outra forma, trazida, né, ou provocada pelo encontro com a diferença. Esse encanto é o mesmo que Miguelin vive. Miguelin também vive esse apaixonamento pela vida, pela. Como é isso? Não, eu lá no meu texto eu falo que Miguelin é extrema percepção. É uma criança que percebe tudo, mas entende muito pouco. E ele entende muito pouco as coisas dessa gente adulta. Ele fica muito se questionando por que a mãe dele sofre tanto, por que a mãe dele é uma pessoa sombria, por que o pai não o ama. Miguelin tem uma desconfiança, né? Por que o pai não o ama? E aí a minha entrada, por exemplo, em campo geral, é a partir de um conceito psicanalítico que Freud vai cunhar, né, vai discutir lá num texto de 1919, e em alemão seria um conceito chamado Das Unheimlich, que a gente traduz muito parcamente para o português como o infamiliar, o inquietante, o estranho familiar, a inquietante estranheza, o inquietante familiar, o sinistro, o ominoso, o perturbador, e que para Freud é sempre uma ambivalência entre aquilo que deveria ter ficado secreto, mas aparece. É aquilo que emerge da relação com o outro. No caso de Miguelin, a emergência desse inquietante, desse infamiliar, vai se dar com a presença da morte. Então, logo no início da obra, né, Miguelin escuta a palavra éctico. O menino ficou éctico. Aí ele diz: o que é ser éctico? É ter uma doença que faz a pessoa ficar amarela e morrer. E aquilo ali traz a sombra da morte para ele, e a partir daquele significante, daquela palavra, ele é invadido, né, por esse inesperado que estava fora, mas que agora passa a estar dentro.
eu coloco, eu discuto isso como um rastro metaforonímico mesmo, né? É um rastro metaforonímico do outro, que o outro me coloca e me forja. E a partir desse significante, ele vai experienciar a sua vida. Então ele começa a organizar a própria morte. Ele diz: bom, eu vou conversar com Deus e Deus vai me dar 3 dias. Se em 3 dias eu não morrer, eu não morro nunca mais. E os 3 dias passam. Ele fica de cama e tem que dar mingau para ele. De repente ele levanta e fica bom. Como é que ele fica bom? Com a presença de um senhor, seu Deográcias, que é um velho meio curandeiro e tal, que chega e diz assim: Miguelinho, eu te rezo e em 2, 3 tu fica bom. Um rezador, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que fez uma reza. E ele fica bom. Então é a presença do outro, a partir desses significantes, que me dizem, antes mesmo que eu me diga, que é isso que estrutura a alteridade dentro do campo psicanalítico, né? Eu costumo dizer que a psicanálise é o campo da radical alteridade, né? Então, se a gente for pensar tanto na psicanálise clínica, né, como na psicanálise culturalista, que trabalha mais com as coisas do social. E como isso explica o humano, que é uma outra coisa que apareceu muito forte, assim, no que você disse até agora, né? Tipo que Guimarães, de certa forma, ele explica um pouco a condição humana. Como é que essa experiência de Miguelin, ela explica o que nós, seres humanos, vivemos? Bom, se a gente for, vamos lá atrás, né? Vamos pensar como que se constitui o eu, né? Como que se constitui uma subjetividade. Então, antes mesmo que eu exista, alguém já me disse. Isso é fato, né? Então, se a gente for pensar desde dos primórdios, da barriga de uma mulher, aquela criança que está ali, ela já foi dita. Só que para a psicanálise, o sujeito ele só existe na relação com a alteridade, com o outro. Então, a partir do nascimento, existe essa entrada que a gente chama da entrada do sujeito na linguagem. Primeiro, pelo cuidado. E esse cuidado, a gente fala de mãe, mas é a função materna. Na psicanálise não tem mãe e mulher, tá? É função, é alguém que exerce a maternagem, o exercício do cuidado, do toque, da alimentação, do trocar. Isso tudo vai criando traços mnêmicos, ou seja, marcas mnemônicas que vão estruturando o sujeito. Então, se a gente for pensar na psicanálise de uma maneira mais ampla, não existe sujeito sem o outro. O ser humano, ele sempre vai se estruturar a partir do outro. E esse outro, ele vai estruturar o sujeito a partir da entrada do sujeito no discurso, que é o que Lacan chama de fala-ser. O sujeito, ele só se torna... Quando é que eu me torno alguém? Quando é que eu me torno um sujeito? Quando eu faço a entrada do mundo através da linguagem. E nesse mundo eu me estruturo. Então, desde que eu existo, os outros me dizem. E a partir daí eu me faço, eu me constituo. Então, o outro está sempre completamente imbrincado na existência do eu enquanto sujeito falante. Tem um livro do Antônio Quinet, bem curtinho, disponível em PDF, inclusive, se você jogar na internet vai encontrar, que se chama Os Outros em Lacan. Ele é bem interessante porque ele vai falar as modalidades do outro na constituição do eu. Então, se a gente pensar que existem, né, 5 modalidades que vão desde o grande outro, o pequeno outro, o objeto do desejo, o sujeito o objeto do desejo A. Então, tem várias modalidades. O heteros, né, que é o sujeito do gozo. Então, Freud vem se debruçando nisso, desde um texto, né, de 1914 até antes, né, narcisismo e tal, uma introdução. E essa ideia de que para a psicanálise não tem uma identidade, vamos pensar assim, um núcleo duro, esse é você, Tiago, essa é você, Thaís, essa sou eu, Jô. Porque a gente está sempre pensando na alteridade como constitutiva do ser. E isso vai... né, se a gente for pensar ainda, né, qual é a importância disso, eu me faço homem, eu me faço mulher, eu me faço ser humano, Lacan fala isso no seminário 11, né, eu aprendo peça por peça com o outro, é como se fosse um quebra-cabeça que eu vou montando de mim mesmo. E Miguelin é isso, porque, por exemplo, o irmão Dito, que é um das personagens mais importantes da obra, que
Miguelin sempre dito é o irmão mais novo. Eu até faço uma análise com esse nome, né? Dito, o menino dito. Então é o menino que me diz, ele é o dito. Ele tem o discurso, né? Miguelin vai o tempo todo buscar isso em dito. Dito, o que é a vida? Dito, e o que é tristeza? E dito, e acontece, né, de Miguelin achar que ia morrer, mas não é ele que morre. Vou dar um spoiler aqui de Campo Geral, viu, gente? Não é dito que, não é Miguelin que morre, é dito que morre. E isso opera uma profunda marca na subjetividade de Miguelin, a ponto dele ter que se reconstruir mais uma vez, buscando em outros significantes agora essas referências que ele tinha no irmão. E é interessante que Dito retorna para a obra, depois de morto, através de um papagaio mudo, que não falava, e tive um belo dia que o papagaio começou, dito, e Miguelin se assombra, aquilo inquieta, né, aquilo traz a ele uma inquietação, e ele diz, meu irmão tá aqui. E aí ele começa todo um processo de relação com o místico, com o sagrado, né, enterra as coisinhas de Dito, e a partir daí ele é outro. Jo, nesse sentido da construção da personagem Miguelin, eu fiquei pensando muito dessa questão, dessa infância com muitas demandas, vamos dizer assim, né? Então, Miguelin, já na infância, tem essa relação com a morte, através do medo de morrer, né, a possibilidade de estar doente, que vai morrer em algum momento. Aí depois vem a questão do irmão, né? Uma ironia. Então não é ele que morre, é o irmão. E aí eu fico pensando na morte, no luto e no efêmero. Como essa personagem se constrói com essas demandas muito fortes. Não sei se você pode falar mais sobre isso. Posso sim. A presença da morte em Campo Geral, nessa novela, é o que marca essa relação profunda com esse inquietante, né, com esse infamiliar, sobre esse rastro, né, que vem do outro. Então, se no primeiro momento esse significante entra pela palavra éctico, no segundo momento esse significante entra pela concretização, dito morre. E esse menino, né, o irmão Dito, que inclusive eu brinco, né, com esse nome, né, os nomes em Guimarães Rosa são super importantes, de Adorim, Riobaldo, Manuelzão, Miguelin, são sempre nomes que tem ali, inclusive a gente tem um dicionário dos nomes em Guimarães Rosa, estudos que falam um pouco sobre isso. Então, o Dito é aquele irmão mais novo que, para Miguelin, personifica, concretiza a alteridade que me diz antes que eu me diga. Então ele perde essa referência. Completamente perde essa referência quando Dito morre. Porém, essa referência do próprio irmão vai retornar para Miguelin a partir de outros significantes. Então, o papagaio, que era mudo, de repente, após a morte de Dito, resolve gritar o nome de Dito. Então, aquele místico, aquele metafísico, aquele efêmero, invade Miguelin através dessa fala do papagaio. E Miguelin aprendeu com Dito que quando a gente pensa muito profundamente numa coisa, essa coisa ela pode se materializar. Esse é o pensamento onipotente, que também é uma forma de manifestação do inquietante. Para Freud, o inquietante ele se manifesta de várias formas na nossa vida. Então, desde animismo, desde relação com a morte, desde pensamentos primevos, o medo de ser enterrado morto. Então, Freud, nesse texto, né, de 1919, ele faz uma análise do O Homem de Areia, do Hoffmann, que é um conto que fala justamente de uma personagem que tem esse tipo de relação com o místico, com o efêmero, e a partir daí percebe a emergência disso que devia estar escondido dentro dele e que sai, né, que a gente pode falar aí de uma constituição subjetiva pelo infamiliar. Então, logo lá depois de todas essas mortes, tem ainda uma terceira morte. Na verdade, tem uma quarta morte, que é a morte do pai. Então, Miguelin passa a ser rechaçado pelo pai. Miguelin passa
a escutar de trás da porta que quem devia ter morrido era ele e não o Dito, porque o Dito era um menino tão bom, o Miguelinho era um menino que tinha umas bestagens de ficar pensando demais, de chorar demais. Então, esse pai morre. E aquela experiência da morte com o pai também vai alçar Miguelinho a um outro lugar, né? É uma experiência do luto que é reconfigurada pela busca pelo mágico e que novamente ela vem em forma de morte, mas é uma morte libertação. E aí, né, pensando no desfecho, né, dessa novela, essa angústia familiar que retorna para Miguelinho no final, quando o médico coloca nele uns óculos e ele descobre que ele enxergava a vida meio embaçada e as coisas meio estranhas, porque na verdade ela era míope. E aí ele tem uma esperança de vida, engraçado no final, que ele resolve ir embora do Mutum, ele deixa a família, esse médico leva ele para a cidade grande para ele estudar, que o problema dele era que ele precisava destravar o olhar. Então é a história de um herói que destrava o olhar a partir da morte, a partir do efêmero, a partir da busca pelo mágico. Então tem cenas, tem episódios dentro da novela em que Miguelin busca essa figura que é a Mantina e diz assim: acende aquela vela, canta aquela música naquela língua que eu não sei. Então, uma relação aí com o misterioso também, que vem, né, que entra, né, na constituição subjetiva, na composição da subjetividade dessa personagem a partir do encontro com o inquietante. É basicamente um pouco nesse sentido. Esse texto, né, que a gente está se referindo, o título dele é O Lugar do Outro e o Inquietante em Campo Geral, de Guimarães Rosa, alinhavos entre literatura e psicanálise. Ele está dentro de uma obra que se chama O Lugar do Outro, Representações da Alteridade na Literatura, está no Prelo, para ser publicada, né, enfim, agora por esses tempos, né, em que eu organizo, o Tiago organiza também, nós temos outros colegas que compõem aí a obra, e que vai ser publicada pela editora do IFES, vai estar também disponível em e-book, então depois, se vocês quiserem dar um Google, vou encontrar isso tudo que a gente está conversando. Ju, eu fiquei pensando aqui na obra e nos espaços, né, que compõem essa obra e como eles recontam essa trajetória vivida, ou esse processo vivido por Miguelin. Porque no começo você tem Mutum, né, como esse lugar isolado, afastado do mundo, né, distante, sem conexão com outros lugares. E à medida que essas experiências vão se dando na vida de Miguelin, ele vai sendo ampliado, né, transformado e vai também se movimentando no espaço e consegue atravessar essas montanhas em direção a um outro lugar. O que é que você acha? Tipo, tem uma relação aí entre essas espacialidades da obra e essa trajetória, esse percurso subjetivo de Miguelin? Eu fiquei pensando, Tiago, pegando aí carona na tua pergunta, enquanto eu escutava a Jo, e na perspectiva de alteridade também, né? Como o primeiro núcleo aí da narrativa está com os personagens a partir da família, da casa, e como depois esses personagens vão se ampliando. E isso também, essa ligação com personagens de outros espaços, como isso também reflete uma maior possibilidade, né, de relação com outras pessoas, uma maior apreensão, aprofundamento de experiências, e isso também vai estar nessa construção do eu, de Miguelin. Né? Então, pegando carona, tanto geograficamente, mas também nessa ampliação do universo de pessoas, sujeitos e experiências, né, para a Jo comentar. Eu acho isso muito interessante, esse alinhavo que vocês estão fazendo entre espacialidades e alteridades, né? Porque se a gente for pensar, a primeira relação que a gente tem com o outro é a expulsão de uma satisfação primária do corpo da mãe. A gente cai no vazio, que é a linguagem.
E a partir desse vazio, que é a linguagem que vai nos estruturar, a gente vai passar a vida inteira num jogo de desejo sempre movido pela falta. Então, essa falta, que é o que a gente chama de borda da letra ali dentro da psicanálise, letra litoral, a gente vai tentar o tempo todo estar tamponando esses vazios. Então, Miguelin, desde o momento em que ele se vê naquele espaço, ele começa a observar como aquele espaço se liga às sensações dele. Então, se ele está triste, ele percebe as coisas de maneira mais triste. E é engraçado que tem um dado momento em que ele conversa com a mãe e a mãe rememora um lugar feliz, né? Que é o lugar onde ela nasceu e que ela foi tirada. E ele fica com aquilo. Então deve existir um lugar diferente daqui. E aquilo vai gerando essa inquietação. E Miguelin está sempre pensando para além daquela espacialidade. Então, por exemplo, ele tem vários irmãos, né? Drelina, vários irmãos, são vários irmãos. A família dele é muito grande. Vamos dizer que numa casa deveriam habitar ali. Tem o tio Terês, que é uma pessoa por quem ele nutre uma profunda paixão e que é objeto de ódio do pai. Então tem ali uma relação de ciúme. Então, assim, vamos pensar que é uma casa ali com 8, 10 pessoas, né? A avó, várias pessoas que habitam aquela casa, que entram e saem, né? Aquele povoado ali em que ele mora. Essas pessoas sempre trazem e deixam para Miguelin alguma inquietação nova. Quando, por último, na tristeza profunda que ele estava diante de tudo que ele tinha vivido, e ele encontra esse médico que vai examiná-lo porque ele está meio abatido e que coloca o óculos no rosto dele e ele vê o mundo novo, é como se ali ele percebesse que o embaçamento, o embotamento da paisagem tinha a ver também com o embotamento dele mesmo. Ele também estava embotado, subjetivamente falando, e aí eu retomo a sua fala, Thaís, porque imagina você ter 8 anos e você ser pura percepção, um corpo de percepção, e a morte ser uma coisa tão presente, e o onírico ser uma coisa tão presente, né? O místico, o efêmero, ser algo que está o tempo todo te atravessando. Então, é uma novela que esse desfecho, né? Essa metáfora, vamos dizer, final, do inesperado, do final, é que quando Miguelin ele rompe e ele diz: esse espaço aqui não dá mais para mim, né? Se a gente for retomar na própria obra, deixa eu só encontrar essa partezinha, né? No finalzinho, quando ele chega e ele diz assim: não sei, quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem d'água. Miguelin entregou a ele os óculos outra vez. Um soluçozinho veio, dito e a cuca pingo de ouro. E o pai. Sempre alegre, Miguelin, sempre alegre, Miguelin. Nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o beijava. A Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras para a viagem. Paco, papaco, falava, alto falava. Então, acaba aí a história. Então, quando esse desfecho metafórico de que ele começa a perceber o espaço e os outros de uma maneira completamente diferente, isso faz com que ele relembre a frase do dito, sempre alegre, Miguelin, sempre alegre, Miguelin. E ele recebe um beijo, ele recebe um doce de leite, ele lembra da cadela que o pai matou, que é a Cuca Pingo de Ouro, ele lembra do papagaio que não falava, começa a falar, então são outras percepções que o atravessam a partir dessa espacialidade, dessa relação com o outro também. Jô, estou aqui pensando, né, como é forte também essa chegada do médico e, e essa mudança total, né, na vida de Miguelin com esse médico que não só coloca os óculos e dá outra possibilidade de apreensão do mundo, mas como também o leva, né? E mais uma vez essa viagem, esse atravessamento. Mas, como você já comentou bastante sobre isso, eu fiquei pensando também desde o início, e eu gostei muito no começo que você fez uma relação, né, de Guimarães com outros autores brasileiros e outras questões também do sertão que aparecem, outros autores famosos, né, pela perspectiva do sertão. E eu estava pensando sobre essa parte de experimentação e invenção na linguagem, quais seriam as influências de Guimarães?
com quem ele dialoga. E aí, pensando nesse diálogo não só no antes, mas talvez também no depois. E já coloco, né, como possibilidade de colocar aí algumas linhas da obra de Guimarães, a recepção que teve na época, né, que é lançada, como é até hoje forte, mas quais são aí os desdobramentos, talvez, em autores contemporâneos, para a gente também ampliar esse mundo, né, e essa visão da obra de Guimarães. Então, ele foi extremamente criticado na época. Guimarães, ele não gozou de sucesso quando publicou as suas obras, né? Ao contrário, ele tem matérias de jornal da época falando de de um diplomata no sertão, sabe? Assim, de uma complexidade impossível de ser alcançada. Porém, tem correspondências, e eu adoro particularmente essa carta, que está até num documentário, né? Se já pensando aí nas dicas, né, de coisas a serem vistas, tem um documentário chamado Outro Sertão, né, que fala um pouco sobre essa recepção da obra dele. Antônio Cândido, em 57, tem um artigo que até hoje a gente lê e com muita alegria, que chama O Homem dos Avessos, assim, um artigo super elogioso, dizendo que, enfim, a literatura brasileira tinha, de fato, rompido com qualquer estereótipo e adentrado no universalismo. Eu gosto muito desse artigo, porque não só porque é elogioso, enfim, mas porque é um reconhecimento da obra dele ainda na época em que ela surgiu. E Clarice Lispector também escreveu uma carta para Guimarães Rosa. Na verdade, não, para Ferreira Goulart, eu não me lembro agora, gente, desculpa, talvez tenha que dar um Google aí, mas eu sei que a carta é de Clarice, dizendo que ela estava completamente tomada por aquilo, que era Grande Sertão Veredas, e que estava pedindo que mandassem para ela toda a obra, ela estava fora do Brasil na época, mandassem toda a obra que aquele autor tinha publicado, porque ela estava, assim, angustiada com aquilo. E eu acho que Guimarães, eu penso um pouco que Guimarães, ele inaugura na literatura brasileira uma possibilidade universalizante de questões que o Fausto de Goethe já trazia, vamos pensar na literatura alemã, né? A própria trajetória da literatura portuguesa via Ilíada, via Odisseia. Então, o próprio James Joyce ali nas travessias do Ulisses, Baldolino e Umberto Eco, nesses clássicos que formam eu não gosto dessa palavra, do cânone, né? Mas, enfim, que formam essa literatura que ultrapassa fronteiras, que ultrapassa muros, que fala de algo que é profundamente nosso, e aí a nossa geografia, a nossa linguagem, as nossas questões políticas, as nossas questões sociais, e elevam isso para uma dimensão existencial que é universal. Então, tem Carlos Drummond de Andrade escreve um poeminha para Guimarães Rosa, tá? Inclusive nessa nova edição da edição comemorativa de Grande Sertão Veredas, que ele diz que a escrita de Guimarães Rosa é o reino por detrás dos reinos, ele é o imperador do reino por detrás dos reinos. Então, na época, isso não era uma coisa que teve uma recepção, assim, eu acho, tão bacana por conta da crítica, né? Mas Antônio Cândido, Clarice Lispector e alguns outros, o próprio Mindlin, que hoje dá nome, é um dos críticos literários que hoje dá nome à biblioteca da USP, ele se dedicou muito a essa obra de Guimarães Rosa também. Mas é um redemoinho literário ali nos anos 50, né? Gente, eu sei que a gente já está caminhando para o final do programa, né, desse episódio, mas eu queria voltar para um tema e para uma coisa que Thaís colocou, né, que como Miguelin, tão jovem, tem que lidar com tantas dinâmicas, digamos assim, desestabilizadoras, né? Tipo a morte, o efêmero, a sombra dos outros, né? Principalmente do pai, da mãe, a convivência com os outros familiares, e como isso se coloca, de certa forma, como desafios extras para ele. E aí eu lembrei de uma matéria que eu vi ontem no Jornal Nacional, né? Falando sobre violência,
né, que 70% dos brasileiros, eles se sentem ameaçados pela violência, né? E aí eu fico pensando como essa violência afeta as individualidades, né, as crianças que têm que viver esse processo de, de transformação, de subjetivação mesmo, de amadurecimento dentro desse contexto violento, né? E aí eu queria perguntar para a Jo se, se isso se coloca também, se essa violência, né, se ela, como ela afeta essa experiência de subjetivação. Miguelin é uma criança, como eu falei, de extrema percepção. Então, ele sabe, ele observa quando a mãe tem uma briga com o pai e amanhece com o rosto inchado de lundum, né? Ele usa essa expressão e a mãe tinha umas certas agonias, a mãe era uma pessoa muito nervosa, então tem um momento, inclusive, que Miguelin chora muito diante de uma violência e ele escuta, você é igual à sua mãe, cheio de nervosias. Então a violência aparece como um espaço de interdição. Não é possível se sentir violentado. Aquela violência ela precisa ser ressignificada constantemente porque ela é parte daquela estrutura. Então, há uma violência simbólica, então, por exemplo, a avó que obriga sempre os meninos a estarem rezando o terço o tempo todo ajoelhado, e ele não entende aquilo, ele fica repetindo, ele diz, mas eu falo com Deus de um jeito tão diferente. A violência em relação a essa personagem que é a mãe Tina, que é essa negra que está ali fazendo aquele serviço, mas que também é uma mulher estranha, porque bebe muito, que fala com os espíritos, que mora, o lugar em que ela mora na casa é um lugar escuro, sempre enfumaçado por muitas ervas que ficam queimando, tem muitos bonequinhos, então a gente percebe que é uma relação com provavelmente alguma religião de matriz africana, mas aquilo é completamente rechaçado daquela família. Tem um personagem, um garoto que mora também na redondeza e que provoca Miguelin dizendo, cometendo bullying, né, se a gente fosse pensar nos dias de hoje, né, dizendo que Miguelin é um menino burro, um menino besta, e aquilo causava uma profunda dor, e Miguelin, ele corria para quem? Para o irmão, Dito. Miguelin, Dito, mas ele disse que eu sou isso, eu sou aquilo. Então tem muita violência, mas o espaço do sentir a violência é silenciado, ele é colocado como um espectro natural daquelas relações. É uma violência muito naturalizada, o pai matar a cachorra na frente do garoto, porque Miguelin chorava demais, falava demais, agora eu vou lhe dar um motivo para você chorar. Claro que eu estou aqui fazendo resumos horrorosos, né, com uma licença poética terrível, porque Guimarães Rosa é irresumível, né, então eu estou trazendo assim nuances da novela que me permitem falar sobre essa questão da violência. É uma entrada que eu não fiz, né? Eu pretendo agora, posteriormente a esse texto, que trabalha o lugar do outro inquietante na obra, continuar em campo geral, mas agora pelo feminino. E é provável que eu entre aí em violência de gênero, porque essa mãe apanhava, essa mãe Tina era rechaçada, essa irmã Drelina cometia vários pequenos furtos e como é que ela era castigada por isso. Então, eu pretendo entrar pelo feminino, mas a questão da violência ela é muito presente na obra de Guimarães como um todo. Homens embrutecidos, homens do sertão, vaqueiros que precisam lidar com a morte, o tempo todo armados, o tempo todo com a faca, mas mesmo que essa violência seja constituinte dessas personagens, numa camada abaixo dessa cebola, existe a sabedoria, existe a subjetividade, existe a sensibilidade, e as percepções sensíveis que são afogadas, né, que são soterradas por esse lugar árido que é o sertão. As complexidades do bicho-homem, as complexidades da mulher e do homem aí sertanejos na obra de Guimarães. Eu acho que a gente poderia falar muito, Tiaguinho, Jô, muito mais sobre Guimarães. Eu não sei, Jô, se você acha que é interessante também falar um pouco sobre como Campo Geral dialoga aí com
Grande Sertão Veredas, ou com outras obras de Guimarães, pensando aí nas diferentes ligações, interrelações dentro da própria obra, né, do autor, ou se você quer comentar sobre outras perspectivas aí também da obra de Guimarães com escritores contemporâneos, com escritas contemporâneas, não sei. Eu fico pensando, de vez em quando, sobre essas invencionices na linguagem, que aparece muito em Guimarães, e aparece de uma maneira bem suave e mais, como é que eu posso dizer? Mais romântica, talvez, romântica no sentido de inocência, em Manuel de Barros. Não sei se você vê relação entre eles. Thaís, vejo muito, vejo muito. O livro das ignorâncias é sobre as sutilezas da vida, né? Sobre essas relações existenciais, que ao mesmo tempo são sociais, são políticas, são metafísicas, são efêmeras. E a poesia de Manuel de Barros, eu acho que fala muito sobre isso, né? Dessas percepções que nos atravessam. Eu não coloco Guimarães Rosa num panteão incomparável, não. Eu acho que tem muita coisa sendo produzida que tem um apelo estético do ponto de vista das construções narrativas que se aproximam do que ele faz, né? Se a gente, por exemplo, eu gosto muito vamos falar de quem está vivo, né? Vamos falar de quem está produzindo agora, né? Vamos pensando assim, em literatura ultra contemporânea. O próprio Julian Fuchs, o livro A Resistência dele, eu gosto muito da maneira como ele constrói esse olhar sobre a complexidade humana. Se a gente pensar Guimarães Rosa enquanto um autor do universal complexo humano, nesse amalgamento das inúmeras dimensões que nos compõem enquanto bicho-homem, como você falou, eu gosto muito do que a Aline Bey está produzindo, né, O Peso do Pássaro Morto. Eu gosto muito do que a Ariana Harwitz, na Argentina, está produzindo com Morra Amor, Débil Mental. Eu gosto muito do que o Hering, o Amor dos Homens Avulsos, também está produzindo. Eu acho que tem autores de prosa que tiveram, assim, não sei se uma influência, porque eu não teria substância para dizer isso, eu não tenho trabalhos que, né, façam essa comparação, esses estudos comparativistas, mas eu sei que Guimarães bebe muito nessa literatura universal do Fausto, do Goethe, bebe muito nos italianos, bebe muito nos portugueses, bebe nos brasileiros também, tanto que o livro do Willy Boyle, grandesertão.br, ele fala que o Grande Sertão Veredas é o que os Sertões deixou em aberto de Euclides da Cunha, na parte do homem, né? No aprofundamento do homem brasileiro, né? O que é ser brasileiro. Então, eu acho que tem muita literatura nova, né, brasileira, e se a gente for Helena Ferrante, que eu leio bastante, gosto bastante dela também, que tratam dessas metafísicas existenciais, nessa pegada das coisas do cotidiano que nos despertam. Então, no caso de Miguelin, essa sombra da morte, essas espacialidades, essa convivência com esses outros tão heterogêneos, atravessam a constituição dele e o formam, né? Então, eu penso que Guimarães Rosa tem essas contribuições para dar. E, obviamente, né, se a gente for pensar em formação de leitores, começar pelos contos, pelas novelas, né? Se a gente pegar o próprio Corpo de Baile, que são várias novelas, são 3, 4 volumes de novelas e contos, você tem todo o panorama desses personagens que depois vão se materializar lá em Grande Sertão Veredas. E Grande Sertão Veredas tem mais de 100 e tantos personagens, 120, 130 personagens, cada um com uma complexidade maior que o outro, porque Grande Sertão Veredas, né, por exemplo, na primeira parte, ele coloca as teses da obra e coloca alguns causos que vão ilustrar esse panteão de complexidade humana, desse mundo misturado, né? Tanto que Riobaldo, ele diz, eu sou o ponteador dos opostos, então ele conta uma história que ilustra uma coisa e depois ele conta uma história que ilustra outra. Então tem as paradas metalinguísticas, os leitmotivs, né, que são as repetições. Então tem
essa pertença desses dilemas, né, desse delineamento das alteridades aí em Grande Sertão Veredas, que podem também aparecer, que aparecem, na verdade, no restante da obra dele. Jô, uma coisa que eu tentei, né? Tentei ler Grande Sertão Veredas, mas alguma coisa assim me incomoda no texto, além da dificuldade da linguagem, né? Mas pensando assim sobre a obra de Guimarães como um todo, é como se a forma que, ou o lugar que ele reserva para algumas subjetividades, tipo Mãe Tina, né, o próprio sertanejo, fosse sempre um lugar atravessado aí pela violência, né? E eu acho que de certa forma isso acaba reforçando um estereótipo ou um padrão de representação desse homem sertanejo, da mulher sertaneja, da mulher negra. Não sei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não vou usar o argumento de que Guimarães Rosa é um homem do seu tempo, porque eu acho que esse argumento ele absolve tudo, né? Ele ele faz a gente às vezes olhar para a obra e sempre ter aquela desculpa, mas ele é um homem do tempo dele, então era isso e tá bom. Não, eu concordo com você, eu acho que mas eu entendo isso que você coloca, eu entendo o lugar relegado para algumas, vamos chamar, representações subalternas, de algumas subalternidades. Por exemplo, as mulheres em Guimarães Rosa, que é uma coisa que eu me interesso muito, elas ocupam representações eh, muito complicadas, né? Então eu tenho a prostituta perigosa, eu tenho a mulher puricasta e eu tenho a guerreira que nega a feminilidade. Vamos pensar assim nas três grandes mulheres que a obra dele traz. Porém, né, apesar disso, né, mesmo diante disso, dessas representações que reificam lugares de violência, eu penso que a linguagem inventiva, né, ali no limite entre a prosódia e a oralidade, que não deixa de ser uma invenção, nos coloca, enquanto leitor, num lugar de desconforto, porque o leitor ele fica solto. O leitor, a obra de Guimarães Rosa, você não consegue dizer, é isso aqui. É isso aqui. Você não consegue ter segurança nessa afirmação. Você tem chaves de interpretação. Então, paralelo ao que você coloca, eu vejo como, ao trazer a relação entre o arcaico e o moderno, porque tem personagens que são a representação dessa modernidade. Tem muita gente que se debruça, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa, para a questão da homossexualidade, que é uma coisa muito presente. Mas é uma coisa presente ali, nuançada, é uma nuance. Ele não escreve para que você diga, tá aí, Riobaldo era gay. Tá aí, então tá. O romance Grande Sertão Veredas fala do amor de um homem por outro homem. Não dá para dizer isso, porque as relações que são tecidas são entre indivíduo, sociedade e metafísica. São muitas camadas. Então, eu entendo isso que você fala, mas eu olho para a obra dele nessas outras pinceladas universais necessárias para um tempo, para que a gente comece a compreender o tecido humano como algo muito complexo. Eu acho que esse é o grande ganho dele. Tem algumas leituras, a própria leitura do Willy Boyle, que é grandesertão.br, esse estudioso da obra dele, que encerra a obra de Guimarães Rosa é sobre as relações sociais, a jagunçagem e a política no sertão. Não. Para mim, a política, a jagunçagem, esses estereótipos do sertanejo, tal, ele está ali como um pano de fundo? Está. Mas sempre existe o espaço do agenciamento e da ruptura. Por exemplo, o que leva Riobaldo, um homem letrado, um professor que herdou uma fazenda,
se dedicasse a jagunço. Então existe uma camada profunda na psique dessa personagem que é incompreensível. E eu acho que isso rompe o estereótipo, isso rompe a representação pura e simples de um lugar reificado como subalterno, entende? Mas eu acho que é uma discussão boa aí. Então, eu acho que. Eu não sei se vocês, Thaís, quer colocar mais alguma coisa, Jô quer falar mais alguma coisa. Eu quero dizer para você que não desista de Guimarães Rosa. Venha para a Igreja Rosiana, você também, vem! Eu acho que existem muitas portas de entrada para a obra dele, eu acho que a gente precisa, às vezes, lidar com o desconforto e com essa soltura que ele propõe, mas assim, também não estou fazendo apologia não, viu? Mas acho que seria legal outras entradas, então, e aí eu queria já deixar por onde entrar, né, na obra dele. Eu acho que A Terceira Margem do Rio é um continho muito legal, sabe? Que fala tanto da gente. Você faz apologia, sim. Eu Faz faço. apologia, sim. Na verdade, eu comecei Grande Sertão Veredas, li acho que até a metade, inclusive num grupo, né, de leitura que você sugeriu e tal, mas eu não consegui continuar. Mas assim, de certa forma, eu acho que um dos incômodos que eu senti foi esse, né? Eu acho que de certo modo ele reifica esses lugares. Eu acho que a gente tem que pensar em outras possibilidades também para as pessoas. Mas não foi só isso, claro, né? Comprei também Campo Geral, também motivado pelo seu trabalho, que eu li e, assim, adorei, porque eu gosto muito dessas discussões que mesclam literatura e psicanálise. Mas, não sei, eu acho que eu não consegui ainda embarcar. Eu acredito muito que existem momentos para ler determinadas coisas, né? E que talvez eu não tenha, não esteja nesse momento agora. Talvez eu nunca chegue, talvez um dia chegue. E talvez um dia talvez um Pensa, dia eu me torne fiel da igreja rosiana. Oxalá, oxalá. É engraçado você falando isso, porque quando eu vou dar aula eu sou professora de língua portuguesa e tal, e aí eu preciso dar aula de produção de texto, literatura e gramática. É óbvio que quando eu vou dar aula de literatura, meus olhos brilham, minha boca enche de água, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então, quando eu vou dar aula de Guimarães Rosa, e aí, gente, eu levo tudo isso, esse arsenal todo, esses livros todos, o cajado que me guiou, eu faço toda essa mise-en-scène, né? E aí, eu sou da aula para adolescente, aluno de terceiro ano e tal, 16 anos, e aí aí eu faço várias caras e bocas, gente, vocês não têm noção o que acontece nesta obra. Vocês não vou dizer não vou dizer não. Eles ficam, professora fala. Eu faço uma encenação. E aí pego trechos, várias coisas, enfim. E aí alguns me dizem assim, professor, eu vou atrás para ler. Aí eu, tá, tudo bem, ok. Não digo nada, deixo eles irem, né? Alguns retornam de, professor, não entendi nada não que aquele homem tava falando no começo, né? Aí eu chamo, vamos ler junto, senta aqui e tal. E eu acho que existem momentos, obviamente, né, enfim, tem a literatura de Guimarães Rosa, ela fala para mim, óbvio, por algumas dimensões, inclusive da minha própria trajetória de vida, né, por acreditar nesse processo de travessia, de como dessa inquietação metafísica, bem e mal, né, que me move, também está na obra dele, enfim. Mas eu acho que uma boa entrada são os contos, né, como eu falei, os contos que podem te falar alguma coisa, né? Jo, adorei as dicas que você deu, até anotei o conto. Eu li alguns contos de Guimarães e sempre escuto relatos de muito encantamento sobre ele, e isso é muito importante, eu acho, para a gente se sentir atraído. Esse trabalho que você faz, né, para mostrar Guimarães e levar Guimarães de uma maneira positiva e encantada para os adolescentes. Acho incrível. E adorei também as relações que você fez com a literatura contemporânea, né, com Fuchs, com Helena Ferrante e tudo isso. E fiquei pensando nessa perspectiva narrativa de contenção e transbordamento e como consegue também um poder aí de narrar de uma maneira muito específica.
E eu acho que você está falando nesse sentido. Há outras obras ou outro material que a gente pudesse pensar também, não só a obra de Guimarães, mas essa relação de alteridade, eu e outro. E aí eu não sei também se o Tiago quer comentar algumas obras sobre isso. E eu fiquei curiosa, não sei se tu sabes, se tem como a gente escutar. E se a gente for escutar Guimarães, um audiobook, né? Assim, será que a gente já encontra na internet essa possibilidade? Então, o pessoal da Semana Rosiana fez um podcast, porque a semana tem 32 anos que a Semana Rosiana acontece. Lá em Cordisburgo, Minas Gerais, onde ele nasceu, lá tem a casa de Guimarães Rosa, então os rosianos do Brasil se encontram lá, né? Nessa festa literária que a semana inteira a cidade para viver Guimarães Rosa. E aí o pessoal da, da organização desse ano fez um podcast que, se você jogar no Spotify e nos demais, ainda está disponível. Semana Rosiana, joga lá que vai estar lá. E a galera de lá mesmo, né, a população de lá que mergulha, assim, gente, de cabeça. Eu vi gente, eu andando pelo sertão, aí chegava numa comunidade, depois cheguei no Barro Vermelho. Barro Vermelho são 8 casas. Você atravessa o rio Urucuia de balsa, aí você já começa, né? Nossa, o rio Urucuia, os olhos de Diadorim são verdes como o rio Urucuia. Você já começa a emergir, né? Ali na narrativa. Aí você chega do outro lado, e você vai jantar na casa das pessoas, as pessoas falam 5 páginas de Guimarães Rosa, de cabeça, sabe? E essa galera gravou o podcast, gravou alguns vídeos no YouTube. Então, se você jogar Semana Rosiana, tal, você vai encontrar, porque não tem áudio dele mesmo falando sobre a obra dele, né? Guimarães Rosa nunca fez uma leitura da obra dele em voz alta, mas muita gente tem feito isso. No Caminho do Sertão, que é esse projeto, essa vivência socioecoliterária que acontece uma vez por ano, por edital, organizado por várias instituições que estudam Guimarães Rosa, né? Instituto Rosa e Sertão, Instituto Rosácea, Instituto Caminho do Sertão. A gente faz vivências de leitura com Rabeca, com Pífano. Então, assim, a gente mergulha. E eu ouvi Guimarães Rosa, eu tenho vários áudios, viu? Ouvi Guimarães Rosa da boca das pessoas que ele relatou, traz uma cadência rítmica completamente diferente. Então, eu acho que o podcast da Semana Rosiana tá bem legal. E eles têm uma página muito bacana também. Então eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito, Jô. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pela possibilidade, né, de conversar e falar mais sobre essa obra. Eu queria dizer que eu sou extremamente, não por Guimarães Rosa, mas pelo seu trabalho, eu sou extremamente encantado. Assim, eu sou fã desse texto que vai sair no livro O Lugar do Outro. Gosto demais. E é isso. Acho que é abraçar e agradecer, né? Lindeza de programa, a tua fala, as contribuições, as relações. A gente agradece demais. E muita alegria, né? Felicidade de estar recebendo o Jô. Espero que volte em outras ocasiões para falar sobre Guimarães ou sobre outras possibilidades, outros projetos. Mas muito gostoso de escutar e conhecer mais, né? Desse autor que é tão querido e tão importante para a literatura da gente. Ah, gente, eu que agradeço, assim, foi lindo. Uma manhã extremamente prazerosa, uma manhã de suspensão da angústia, que é viver em tempos pandêmicos, né? Nessa eterna etena que nos encontramos, né? Nessa situação que a gente está aí. Tenho certeza que, se a gente não tivesse nesse contexto, a gente estava num café, olhando um para a cara do outro, né? Rindo e falando muito mais do que, enfim, pelo computador. Eu deixo aqui o convite para não só ler Guimarães Rosa, né, e tudo que tem sido produzido dele, acessar o site do IEL, que tem lá tudo que eles fazem isso diariamente, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite. Eles alimentam o site do IEL com o que tem sido feito sobre Guimarães Rosa. Então, o texto da gente, que é do livro O Lugar do Outro, assim que eu
eu publicar, ele já vai para esse indexador. Então, eles fazem esse movimento para concentrar. Então, como eu falei, ontem eu fiz a contagem, está em 5.600 e tantos textos falando sobre a obra de Guimarães Rosa, né? Entre teses, dissertações, artigos, enfim. E aí também faço o convite para ler o livro da gente, né, O Lugar do Outro, Representações da Alteridade na Literatura, que está pronto para sair aí a qualquer momento, um projeto gráfico muito bonito de um artista daqui de Sergipe. A gente teve assim um trabalho muito bonito, bem bacana. Eu acho que vai sair muita coisa boa daí. Tem o livro também do Caminho do Sertão, né? Diálogos do Sertão, da editora Rolimã, que também está disponível também em PDF. Vocês podem dar um Google. E é isso. Fico muito feliz pela manhã de hoje. Me sinto assim completamente abraçada. E falar de Guimarães Rosa é sempre falar um pouco de uma literatura que me movimenta, né? No sentido de para que serve a literatura, né? A literatura existe porque a vida não basta, né? A existência ela precisa ter alguma coisa a mais, né? Então, quando a vida não basta, a gente corre lá e a literatura nos salva. Obrigadão. Pois esse foi mais um episódio do Tramando. E vamos seguir aí nas tramas e nos fluxos dessa vida que não basta. Um beijo e até o próximo episódio. Tramando. 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 Tramando.